Olá, tudo bem? Você sabe como identificar se uma pessoa está falando a verdade ou não? Pois é, muitos não sabem, mas existem técnicas para isso. E foi isso que o professor de inteligência policial da Academia Superior de Polícia Civil e Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul ensinou aos membros do Ministério Público do Estado de Mato Grosso para facilitar as técnicas em investigação. Doutor, é um prazer recebê-lo aqui no estúdio do MPTV. Prazer é meu em estar aqui no estúdio do MPTV, aqui para ser entrevistado por ti, Cristina. Doutor, nossos membros, promotores, procuradores passaram agora por um curso para poder detectar que tipo de mentira é dito e como as pessoas usam disso. Nessa instrução que eles receberam, que tipo de orientação o senhor passou? Essa pergunta é um pouquinho, merece uma resposta um pouquinho mais ampla, né? Porque não foi um tipo de orientação, né? O nosso convívio foi um convívio de 12 horas. A instrução durou 12 horas. E numa instrução de 12 horas se passa uma série de orientações, uma série de abordagens, de análise do discurso, de análise de sinais não verbais, de como fazer a sinastria e o gerenciamento de tudo isso para se inferir se alguém está dizendo a verdade ou não. Então, esse conjunto todo de abordagens que foi feito com apresentação de material, com análise de casos, de vídeos, de reportagens aí da mídia em geral, eles objetivaram, e eu tenho convicção que atingiram, né, esse objetivo, de deixar todos os participantes como se tivessem recebido uma lupa de aumento para enxergar aquilo que antes eles olhavam e não enxergavam. Então, no momento que os promotores passam a ter uma ferramenta que permite para eles começar como se fosse uma grande lente de aumento, a enxergar detalhes no momento que ele entrevista alguém, no momento que ele faz um ato processual, para saber se alguém está dizendo a verdade ou se estiver mentindo, e para que isso deixe ele em condição de seguir um processo decisório convicto na verdade dos fatos, isso vai fazer toda a diferença. Por que é tão difícil detectar se alguém está mentindo? Pelo que eu falei antes, porque a gente é muito bom em mentir. Eu digo às vezes quando eu começo meus treinamentos, pessoal, nesse treinamento agora tinha mais de 100 pessoas, né? Então imagina eu chegar para um grupo de promotores que tinham convidados, né, juízes, delegados, olhar para eles que nunca tinham me visto antes e dizer, bom, eu digo que todos nós, quando eu digo todos nós, é todos nós, nos dividimos entre bons mentirosos, ótimos mentirosos e excelentes mentirosos, não tem nada abaixo disso. Aí o pessoal diz, está chamando todo mundo aqui de mentiroso, nunca viu, mas é isso. Todos nós somos, porque é atávico, isso vem desde da criança. A criança aprende a mentir para se proteger, para não levar um castigo, a gente aprende a mentir pelos mais diversos motivos. Mas, fundamentalmente, todos eles levam à proteção. As pessoas mentem para se proteger. Então, a gente aprende a mentir e, repetindo, a principal mentira é equilibrador social. Por que tem um curso desse se a principal mentira é equilibrador social? Porque as mentiras ditas, quando não são equilibrador social, aquelas com o objetivo de causar dano, e que quando eventualmente chegam a um processo judicial e requerem a intervenção de um promotor, quando elas puderem ser detectadas, isso servir para que se faça a justiça, para que um bom advogado não consiga instruir o seu cliente a mentir e passar e se sobrepor ao processo justo que vai transcorrer, e o promotor puder intervir para isso, essa é a razão pela qual eu digo que as ferramentas foram assimiladas e mesmo todos sendo muito bom em mentir, com conhecimento de técnica a gente tem como filtrar e enxergar com essa lente que eu dei para eles muito mais do que enxergava antes. Você fala sobre técnica. Qual a técnica para saber se a pessoa está falando a verdade ou não? Existe algum comportamento no gesto ou na forma de falar? Tecnicamente, eu posso dizer assim, que a análise se divide em análise de sinais verbais e de não verbais. Essa é a primeira grande divisão. Análise de sinais verbais significa análise do discurso, o que a pessoa diz. Mas dentro do que a pessoa diz, tem muita coisa para ser vista. Não se vê só o conteúdo, mas se vê, em função de uma entrevista bem feita, quais as reações provocadas na forma do discurso da pessoa. Um vídeo que eu analisei no curso com os promotores, é de um vídeo parcial do julgamento da Suzane von Richthofen, onde tem depoimentos dela, dos irmãos Cravinhos, e eu utilizei para mostrar para o pessoal, olha quem mente e quando. Nem todos estão mentindo o tempo inteiro. Esses mentem por isso, esses mentem, e não fui eu. Digo, olhem para ver. E neste momento do curso, que é no final do curso, antes da avaliação que eu faço, o pessoal todo está enxergando
aquilo ali. Então, existem sinais verbais e existem sinais que eu chamo de corolários, que eles servem para qualificar a avaliação, são sinais não verbais. E sinais não verbais, eles podem ser sinais corporais, como tem muitos livros que abordam. O primeiro, que é O Corpo Fala, um livro que foi editado há mais de 20 anos, como microexpressões, há uma gama muito grande. A ideia é se criar uma matriz, e quando essa matriz ficar densa em algum momento, em função de uma série de inferidores, nós podemos ser chamados a atenção. Aí tem. A ideia o que é? Eu procuro dar, e foi dado para esse grupo de promotores que fez o curso, uma ferramenta. Isso é uma ferramenta para ser utilizada profissionalmente. Se vocês utilizarem isso para poder, com a esposa, com a noiva, com a namorada, isso vai significar imediatamente que já era o relacionamento. Por quê? Porque eu disse aqui no início da nossa conversa que a mentira existe porque é um equilibrador social. No momento que a gente disser, estou vendo todas as mentiras, acabou o equilíbrio social. Quando acabou o equilíbrio social, se explodem todos os relacionamentos, né? É isso aí. Então são troços que tem que ir com muito cuidado. Thompson, nós agradecemos a sua presença aqui no MPTV. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade de ser entrevistado aqui pela Cristina e a audiência de vocês aqui para a nossa entrevista aqui também. O MPTV termina por aqui. Tenham todos uma ótima semana.